Bom, a Cisco dispensa apresentações, né? Uma das principais empresas de soluções de telecomunicações do mundo, e aqui no Brasil ela está fazendo investimento forte em inovação. Em 2012 teve um investimento grande aqui de R$1 bilhão, grande parte desse investimento foi para um centro de inovação que está lá no Rio. Isso também fez parte de todo um processo que vocês tiveram junto ao COI, né, para as Olimpíadas. Bom, vou falar sobre isso agora com o Marcelo Erhalt, ele é diretor de canais da Cisco Brasil. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, Igor, pela oportunidade. Bom, falando um pouquinho sobre Olimpíadas primeiro, né? Acho que todo mundo se questiona muito com relação ao legado das Olimpíadas. A Cisco deixou um legado bem interessante aqui para a cidade do Rio. Deixou um legado das Olimpíadas e continua ainda trabalhando nessa questão do legado. Eu acho que o principal legado foi durante a própria Olimpíadas, que as Olimpíadas do Rio de Janeiro foram as Olimpíadas mais conectadas do mundo. Em termos de tecnologia, nós como usuários, cidadão conectado, participando, coletando imagens, compartilhando, e toda a tecnologia que estava por trás, de alguma maneira, era a Cisco. Então isso já foi um grande legado, o diferencial das Olimpíadas. Mas fora isso, nas Olimpíadas, a gente trabalhou muito no Porto Maravilha, em termos de oferecer soluções para os turistas que lá estariam visitando aquela área durante os Jogos. E boa parte dessas soluções continuam lá ativas e funcionando. Então nós temos soluções como na parte de segurança, por exemplo. Então com a parte de videovigilância conectada com o centro de comando e controle, onde qualquer ato ou ruído fora do comum alarmavam e automaticamente geravam alertas para que fossem analisadas e ver se poderia ser um acidente de carro, um tiro, uma multidão. A câmera detecta o ambiente automaticamente. Detecta ela vai, o ambiente foca naquele lugar de foca lá e puxa a imagem. O mais importante também conecta com o centro de comando e controle para chamar a atenção. Alguma coisa fora do comum aconteceu lá, acidente de carro e assim por diante. Tivemos uma solução bem interessante também, que eu acho que no Brasil tem muita aplicabilidade, que é a questão de bueiro. Então nós tínhamos cestas para detectar o nível de sujeira no bueiro, para fazer o melhor momento de fazer a coleta. Isso otimiza o tempo do lixeiro também, né? Fica mais barato. Otimizar o tempo, detectar o melhor horário para você fazer a coleta desse lixo também, que não tivesse tanto trânsito, ou tumulto, ou pessoas circulando na área. Tínhamos algo que teve muita repercussão até em rede social, que eram os totens inteligentes. Então nós tínhamos os totens inteligentes para turistas bilíngue. Então o turista alemão chegava lá, queria pegar uma dúvida, ele tinha interação ali com o totem na língua dele, mas automaticamente ele conseguia falar com alguém que pudesse falar o alemão, ou inglês, ou espanhol. Então isso teve muita repercussão, porque era uma área ali que o turista procurava para tirar suas dúvidas básicas, não só sobre a cidade do Rio de Janeiro, mas também sobre os jogos, o que estava acontecendo, as oportunidades que tinham de convívio ali naquela região. Então realmente foi uma grande experiência para nós. Fora todas as outras experiências que nós tivemos fazendo parte das Olimpíadas com a parte de infraestrutura. Bom, o Centro de Inovações já existe no Rio de Janeiro já há alguns anos, né? Ele é basicamente um showroom, tem todas as soluções Cisco lá, os clientes podem ir, experimentar, visualizar na prática como aquilo ali pode trazer benefícios para o seu negócio. Isso. Mas o que vocês já tiraram de proveito daquilo ali? Uma ótima pergunta, porque o Centro de Inovação, as pessoas veem muito como uma área que você pode visualizar e ter a noção do como é a aplicabilidade da tecnologia numa indústria, numa vertical. Só que o COI, para nós, o Centro de Inovação, é muito mais que isso. O que é? Então a gente começou lá atrás a falar da questão de Smart Grid. Então quando a gente começou a trabalhar em projetos Smart Grid com algumas empresas de eletricidade aqui do mercado nacional, Utilities do Brasil, a gente começou a ver empresas que fabricam medidores locais. Em cima disso, nós trouxemos essas empresas para dentro do Centro de Inovação para desenvolver tecnologia conosco. Então esse é um exemplo. E isso vem acontecendo para várias indústrias, varejo, manufatura, provedores de serviços, de uma maneira geral. Ou seja, trazer empresas que queiram usar a nossa tecnologia para desenvolver alguma coisa diferente. E desde então que foi criado o COI no Brasil, a gente já desenvolveu várias soluções. Uma é essa que eu comentei, a parte de Smart Grid, ou seja, de ter medidores inteligentes na parte de medição de eletricidade, água, gás, de consumo em geral. Temos soluções hoje na área de varejo, muito interessantes. Hoje que a gente já tem aplicabilidade em algumas lojas, grandes magazines aqui no mercado nacional. Desde coisas simples como identificar o usuário quando ele está na loja, quando ele já é fiel à loja, à marca, até pessoas quando está muito tempo na frente de uma vitrine para fazer com que tenha um atendimento diferenciado para aquele potencial cliente. Na indústria de manufatura,
comando e controle, como a gente falou na cidade do Rio de Janeiro, nós temos um comando e controle montado, pronto dentro do Centro de Inovação, com toda essa solução de câmera, acessibilidade e tudo mais. Então hoje, o Centro de Inovação, além das várias soluções que nós temos lá para que os nossos clientes, parceiros possam visualizar, é uma ferramenta gigantesca para desenvolvimento de novas soluções. E eu costumo brincar, a fronteira que a gente tem nesse caso é a imaginação, porque a gente tendo a tecnologia ali e tendo alguém que conheça aquela indústria, um médico, por exemplo, visitando o Centro de Inovação, ele começa a ver a aplicabilidade da tecnologia para outras áreas e vai criando novas aplicabilidades. E hoje, assim, eu imagino que o grande cliente de você seja o poder público, mas que outras áreas estão aparecendo aí como grandes clientes, grandes interessados nessas tecnologias? Então hoje, grandes interessados que a gente está trabalhando muito forte lá na nossa inovação, colocaria em várias verticais ou indústrias. Uma muito forte é a de manufatura. Manufatura, por mais já ser uma indústria conectada no passado, mas era um conectado muito com protocolos proprietários e tudo mais. Hoje essa tecnologia está indo para o mundo aberto. Então tem muitas indústrias de manufatura do Brasil inteiro visitando lá, entendendo essa aplicabilidade de solução. Mercado de varejo, como já comentei. Outro muito interessante, que já tem várias aplicabilidades aqui no Brasil, a parte de esporte e entretenimento. Então hoje nós temos soluções em empresas, em estádios aqui do Brasil, já aplicando a nossa solução, que foi desenvolvido no COI, e empresas de televisão e outras assim, né, até para soluções que foram de alguma maneira criadas, pensadas dentro do nosso centro de inovação. E várias outras indústrias, porque eu abro de uma maneira de serviços em geral. Então, a aplicabilidade da solução, lá tem, por exemplo, eu tenho um hospital e um colégio lá. Então, a parte de educação e saúde é muito forte. Só que muitas vezes eu já acompanhei parceiros de negócio nosso, de um provedor de serviço longínquo aqui do Brasil, lá em outra região, não aqui da região sudeste, que ele foi lá e vendo a solução que a gente tem lá de comunicação à distância na parte de educação, que seria o e-learning, ele está aplicando aquela solução por uma necessidade que ele tem lá na região dele, que não tem nada a ver com educação, mas é a aplicabilidade da solução, porque o que a gente mostra lá é a tecnologia. Sim. E o que é mais legal, você chegando no centro de inovação da Cisco, são 1000 metros quadrados, você não vai ver caixa Cisco nenhuma. Está tudo por trás. É tudo aplicação. Agora, bom, hardware, né? Tudo isso tem a ver com a rede também, mas a rede está cada vez mais inteligente também para fornecer esse tipo de solução, esse tipo de informação para os clientes. Qual é a importância dessa inteligência da rede para a Cisco também? Como que vocês estão trabalhando isso? Legal, ótima pergunta, porque um dos pilares, eu diria o pilar mais forte da nossa estratégia da Cisco Mundial, a gente chama de reinventar a rede, que é um termo muito forte, porque a Cisco sempre foi muito forte na rede em si. Então a gente está desenvolvendo várias soluções hoje que a gente está fazendo com que os equipamentos, os hardwares, a rede em si, ela seja uma rede muito mais intuitiva, ela seja uma rede automatizada, ela seja uma rede com os novos equipamentos que a gente está lançando com capacidade de programação, ou seja, que eu consiga fazer com que essa rede cada vez mais ela entenda o tráfego que está passando, ela entenda a necessidade daquele cliente e ela consiga se auto-adaptar. Não só a questão de se adaptar na questão da automação, mas principalmente para a questão de segurança. Então nessa nova rede a gente consegue analisar tráfegos criptografados, para ver se tem, por exemplo, não os dados, mas para ver se tem uma vulnerabilidade, se é um ataque criptografado que está indo junto com meus dados. Isso não tem a ver com segurança, a questão da privacidade, quer dizer? Não tem a ver com a questão da privacidade. No momento está entrando na privacidade, mas na segurança daquele container, daquele frame que está indo ali IP criptografado. Então essa que a gente fala reinventar a rede, é realmente fazer com que essas redes sejam mais automatizadas. Ou seja, a rede cada vez mais, com todos os objetos conectados, que a gente está cada vez mais colocando toda a parte de analíticas, inteligência em algum lugar para tomar decisões mais rápidas, a rede tem que ter essa noção também, tem que saber quais essas decisões, qual é a atuação que ela tem que tomar em determinada situação e assim por diante. Então vocês vão ver cada vez mais a Cisco muito forte nesse pilar, que é realmente reinventar a rede de uma maneira geral. Como que você imagina o futuro com todas essas soluções que a Cisco está desenvolvendo no mercado? Assim? Você que está por dentro e de repente sabe até do roadmap futuro, assim, né? O que é possível fazer com tudo isso? Então, como eu falei agora há pouco até do COI, eu brinco sempre, há muito tempo toquei a área de engenharia na Cisco,
que a imaginação acaba sendo a nossa fronteira. Porque quanto mais você possibilita com que a rede, que nem o roteador, há pouco tempo atrás, o roteador, para quem é um engenheiro, ia lá, linha de comando. Hoje em dia não. Você não precisa nem ter uma linha de comando. Colocando a rede lá, auto-intuitiva, ela já vem, já entende o que é teu próximo peer e vai. Você fazendo com que agora você tenha uma atuação num hospital com telemedicina, você saber tudo que está sendo feito ali, que é uma telemedicina, e garantir que você tenha aquela qualidade de serviço fim a fim, com segurança e com a confidencialidade que você precisa para o cidadão que está do outro lado, com as imagens ou com o prontuário médico passando pela rede. Então o que eu vejo cada vez mais é com todas essas questões dos sensores, redes, Big Data, de uma maneira geral, a quantidade de informação que está coletando nos analytics, cada vez mais a rede trabalhando para nós. Trabalhando em benefício para ter um melhor serviço ao cidadão, para a gente ter mais tempo com a nossa família, eu como workaholic, para conseguir dedicar mais tempo com os meus filhos e assim por diante. Eu acho que a gente tem que cada vez mais entender todo o potencial dessa rede que ela está abrindo, que são muitas fronteiras para todas as verticais, e tirar o proveito. Eu acho que o proveito dessa rede é isso, é tempo de volta para nós. Exato. Beleza, Marcelo, brigadão pela presença, obrigado pelo papo. Obrigado pela oportunidade.